Nós vamos começar um novo estudo. Amém? Amém. Em nome de Jesus, Deus nos deu uma direção. E Deus, quando Ele dá uma direção, é porque Ele quer que a gente vá para algum lugar. Amém? Ele quer que a gente vá para algum lugar. Então nós vamos estudar sobre GPS. Aí você diz assim, pastor, o senhor está esquisito mesmo. O que tem a ver GPS? O GPS é interessante, porque é um trenzinho. Quem já usou GPS? Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho GPS. Mas você, no mapa do celular, quando você usou o mapa do celular, você usou o GPS. O GPS é um trenzinho. Amém? E ele recebe orientações lá do céu. Então tem algo lá no céu que manda informações para ele. Aí você já vai ver que tem tudo a ver. Então tem algo no céu que manda as coordenadas. Para quê? Primeiramente, para você saber aonde você está. Amém, igreja? A gente precisa saber aonde a gente está. Porque a pior coisa do mundo é quando a gente não sabe onde está. Você já se perdeu alguma vez? Nossa. Quando a gente vai para a capital e a gente se perde, é difícil, é fácil, não? Então o que acontece? O GPS, ele recebe do céu, através do satélite, ele recebe informações e você sabe exatamente aonde você está. O problema é que tem pessoas que ela está perdida. Ela não sabe onde ela está. Você precisa saber aonde você está. Amém, igreja? Amém. Você já matou barata? Já matou barata? Já? Você sabe que a barata ela não tem um plano de voo assim, ela tem medo, né? Não é? E às vezes você vai acertar a barata e pega de banda. E aí a barata começa a fazer assim, ó. Ela começa a rodar. Não é? Não é? Existem pessoas que elas estão assim, ó. Rodando. Tem pessoas que ela própria diz assim, eu estou perdido. Eu não sei onde eu estou. Eu não sei para onde eu vou. Então a primeira coisa, a pessoa precisa se localizar. Amém? A segunda coisa que o GPS ele faz é perguntar para onde você quer ir. Porque uma vez você sabendo onde você está, você vai dizer para onde você quer ir. Aonde você quer chegar. Amém, igreja? Então nós vamos fazer esse estudo baseado no que aconteceu com o povo de Israel, do Egito a Canaã. Se você conhece a história, eles começaram lá no Egito e eles traçaram uma rota até chegar em Canaã, a terra prometida. Só que, olha que coisa interessante. Do Egito, onde eles estavam, até Canaã, eram 400
420 e poucos quilômetros. Sabe quantos anos eles passaram do Egito até Canaã para andar esses 400 e poucos quilômetros? 40 anos. Epa, tem alguma coisa errada. Não está errado? Alguma coisa está errada. É por isso que Deus falou no meu coração. Essa casa é uma casa de revelação e ensino. Diga amém. O Espírito Santo falou no meu coração. É a casa do oleiro. A pessoa, ela desce a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro vem a revelação. Diga amém. Então o que acontece? A pessoa, ela vai identificar onde ela está. Nós vamos dividir em 3: Egito, deserto, Canaã. Todos nós, em um desses 3 lugares nós estamos. Ou está no Egito, espiritualmente, ou está no deserto, ou está na terra que manda leite e mel. Você, no decorrer do estudo, vai se localizar. E você vai saber exatamente aonde você está espiritualmente. Diga amém. Amém. E foi tão bacana que o Espírito Santo confirmou no meu coração essa palavra. Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo, ele confirmou essa série de mensagens. Ontem eu estava assim, deitado assim, e aí do nada veio assim no meu coração: não temas, você está vendo. Eu senti Deus falar comigo isso. Não tenha medo, você está na minha mão. Você não está na mão de ninguém, você está na minha mão. Quando Deus falou isso, eu desmoronei na hora, comecei a chorar. Minha esposa sentiu a mesma coisa do meu lado. E a gente começou a chorar. Então, se a gente sabe aonde está, talvez você, ao redor, está tudo pecado. E você precisa sentir isso. Mas se você está na mão de Deus, pode ficar tranquilo. A tempestade vai passar, o deserto vai acabar, a tribulação vai encerrar. Você precisa estar na mão de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, verso 5. Êxodo, capítulo 1, verso 5. Acharam? Cadê sua Bíblia? Olha aí na sua Bíblia. Cadê? Fica aí do lado de quem tenha, para você acompanhar. Êxodo capítulo 1, verso 5 diz assim: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram quantas? 70. José, porém, estava no Egito.
faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar o quê? A vida, com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aqui. Olha para o pastor. Então o que aconteceu? Na época de José, José se tornou governador. Amém, igreja? E o que Faraó falou? Traz sua família para cá. Traz seus irmãos para cá. E estava tudo em paz, tinha fartura. Diga amém. José trouxe todo mundo. E aí os 70 vieram. Só que o que aconteceu? Aconteceu que José morreu. José morreu e morreu também toda aquela descendência. Toda aquela geração que José trouxe para o Egito morreu. E morreu também Faraó. E Faraó é assim, morre um, assume outro. Não quer saber a idade, já assume logo, morreu, assume. E aí assumiu um Faraó que não conhecia José. Quando esse Faraó, porque estava todo mundo em paz, diga amém. Mas quando esse Faraó assumiu, a Bíblia diz que na mesma hora ele fez toda aquela descendência que estava ali. A partir de hoje vocês são escravos. A partir de agora vocês vão ser escravos. E a Bíblia diz que eles começaram a colocar feitores para colocar eles para trabalhar, e era assim: se parasse um pouquinho, chicotada. A Bíblia diz que eles foram afligidos
E eles eram forçados a trabalhar sem direito a nada. A Bíblia diz que eles levavam cargas pesadas, mais do que eles suportavam. E a Bíblia diz que os egípcios fizeram a vida deles amargar. Era assim que estava o povo de Israel. E eles já nasceram escravos. Aquela geração já se entendeu por gente já escrava. Aí você diz assim: pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É porque nós já nascemos escravos do pecado. Enquanto é criança, nós estamos salvos. A Bíblia diz que a criança, o reino de Deus é das crianças. Mas é só chegar à idade da razão que já inclina para o pecado. Nós nascemos na escravidão do pecado. Quem está entendendo, pastor? O que acontece? Jesus vai falar de uma escravidão espiritual. Diga assim: escravidão espiritual. Existe uma escravidão espiritual. Às vezes a pessoa é escrava e não sabe. Existe uma escravidão espiritual. E é justamente o que o Senhor Jesus vai falar agora. Quer ver? Você vai marcar aqui, ó. Não saia, você não desmarque essa palavra aqui, que a gente vai voltar para cá, tá? Você vai abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Glória a Deus. Acharam aí? Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e o quê? E a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Vou repetir. Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga glória a Deus. Olha para o pastor. Então, peraí. Jesus está falando sobre uma escravidão espiritual. Os judeus entenderam que era aquela escravidão lá da época de Moisés. Mas Jesus falou de uma escravidão espiritual. E ele explicou dizendo o seguinte: todo que comete pecado se torna escravo do pecado.
Agora a gente vai entender por que tem pessoas que elas estão presas, escravos. Porque quando a pessoa comete um pecado, imediatamente, a pessoa se torna algemada. E aí a pessoa quer sair e não consegue. Todo que comete pecado se torna escravo do pecado. Então existem pessoas que elas cometeram pecado. E aquele pecado laçou. Existem pessoas que elas estão escravas da mentira. Sabe quando a pessoa ela mente e ela tem que contar outra mentira para cobrir aquela primeira? E mais na frente ela tem que dizer não foi. E sempre o pecado vai gerar outro. Quem está entendendo, pastor? O pecado vai aprisionar a pessoa e a pessoa não consegue sair. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês pecam e hoje vocês são escravos do pecado. O pecado manda em vocês. Então a pessoa, ela é escrava de uma mágoa. Existe uma mágoa que escravizou aquela pessoa. E a pessoa não consegue viver a vida dela. Ela não consegue colocar para frente a vida dela por causa daquela mágoa. Aquela mágoa, aquele ódio aprisionou a pessoa. Tem pessoas que elas sofreram uma decepção e aquela pessoa não consegue mais ir para frente, porque aquela decepção foi tão grave e aquela pessoa, ela criou um ódio dentro dela. Ela está presa naquele ódio, ela não consegue perdoar. Ela não consegue perdoar. E quando alguém diz assim, olha, me perdoa, ela fala assim, quem tem que te perdoar é Deus. Ela já tira, né? Quem tem que te perdoar é Deus. A pessoa, ela está escravizada. Existem pessoas que são escravas da pornografia. Ela não consegue sair. Está escravizado na pornografia. Está no Egito espiritual. A pessoa se viciou de uma forma, ela tenta sair, não consegue. Por quê? Porque a pessoa se tornou um escravo. Olha meu pastor. A pessoa se tornou escravo daquele pecado. Existem pessoas hoje que elas não conseguem sair do vício. Elas não conseguem. Elas estão escravas daquilo ali. E todo escravo, a Bíblia diz aqui, vem uma carga sobre a vida dele. Eles estavam com uma carga sobre a vida deles e a Bíblia diz que eles eram afligidos. E tem mais. A Bíblia diz que eles fizeram a vida deles amargar. Toda pessoa que é escrava do pecado, a vida dela é amarga. Se você, aí está o GPS. Se você sente que
você não consegue sair desse pecado, é porque você é um escravo desse pecado. E você, o Espírito Santo, está abrindo a sua visão para que você possa se localizar. Talvez você diga assim: não, pastor, graças a Deus, Jesus já me libertou. Porque aqui está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja? Às vezes a pessoa é escrava e quando conhece a palavra, ela se liberta. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, igreja? A pessoa, ela vai conhecendo o Evangelho e ela vai soltando as cadeias, ela vai soltando as amarras, até a pessoa se sentir livre, porque é isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja livre. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então, quem entendeu aqui essa primeira parte, você entendeu? Então vamos voltar lá. Volta lá para Êxodo. Só que você vai fazer o seguinte: lembra aquela página que a gente parou? Êxodo capítulo 1. Você vai virar a página. E virando a página, você vai para Êxodo capítulo 2, verso 23. Êxodo capítulo 2, verso 23. O título está assim na minha Bíblia: a morte do rei do Egito. Diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel faziam o quê? Gemiam sob a servidão. E por causa dela quem? Da servidão, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Diga amém. Amém. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, preste atenção aqui. A Bíblia diz que decorridos muitos dias, muitos e muitos dias, a Bíblia diz que morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel estavam gemendo sob a servidão. E por causa da servidão, foi que eles começaram a quê? A clamar. Diga amém. Amém. Olha para o pastor. Talvez você diga assim: graças a Deus, pastor, Deus me libertou de muita coisa. Graças a Deus, eu estou livre, eu estou liberto. Mas tem alguém na minha família que ainda não foi. Entenda bem, Deus não faz o mal, mas às vezes Deus permite algumas coisas que faz a pessoa gemer. Às vezes Deus permite a servidão.
Às vezes Deus permite o Egito, Deus permite a escravidão, porque, deixa eu te perguntar uma coisa, para que serve o presídio? Para prender. Amém? Para que serve a cadeia? Para prender. Amém? Para que serve a cadeia e o presídio? Para mostrar para a pessoa que ela não pode tudo, que ela não pode fazer o que ela quer. Ela não pode fazer tudo o que ela quer. Ela tem o direito de ir e vir, mas não pode tudo. Então, quando a pessoa ela vai para uma cadeia, é uma lição para que ela aprenda que ela não pode fazer tudo o que ela quer. Ela pode fazer o que é permitido. Então, às vezes, Deus permite o gemido, a servidão, a aflição, o amargo da vida, os chicotes da vida. Deus às vezes permite, porque às vezes a pessoa, sabe, criou o peito de pombo. Você já viu o peito de pombo? E Deus permite para dizer assim, não é assim. Então Deus permitiu, e Israel começou a gemer. Só que no que Israel começou a gemer, Deus começou o quê? A escutar. A Bíblia diz que eles gemiam e clamavam. Gemiam e clamavam. O sofrimento faziam eles gemer e eles clamavam para Deus. Ninguém quer ver o outro sofrer. Mãe nenhuma quer ver o outro sofrer. Ver o seu filho sofrer. Ver o seu esposo sofrer, ver a sua esposa sofrer. Ninguém quer. Mas você tem que entender o trabalhar de Deus. Deus às vezes permite o gemido para que a pessoa clame. Deus às vezes permite o amargo, permite o chicote, permite a situação difícil para você ou para o seu familiar clamar. Diga amém. Amém. A partir do momento que eles começaram a gemer, Deus de Abraão, Deus de quem? De Isaac, de Jacó. Eles começaram a clamar. Aí Deus começou a ouvir. Porque é assim que funciona. Você começa a clamar, Deus começa a ouvir. Diga amém. Amém. Não adianta só gemido. Só gemer não adianta. Você vê o tanto de gente lá na África que geme. Não adianta só gemer. Tem que clamar. Amém, igreja? Amém. Então a pessoa, ela começa a sofrer e a clamar. Sofrer e a clamar. A Bíblia diz que Deus ouve e atenta para a sua condição. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a partir do momento que Deus começou a atentar para a condição, Deus começou a preparar uma pessoa.
para tirar o povo daqui. Deus começou a preparar um homem para tirar aquele povo daquela situação. Quem que era esse homem? Moisés. Quando você entenda, você está sofrendo, você vai começar a clamar. Quando você começar a clamar, dizer para Deus onde está doendo. Pastor, mas Deus sabe o que eu estou passando. Mas Deus quer ouvir a sua versão. Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer que você diga aonde é a dor. Então Ele vai começar a atentar para a sua condição. E Ele vai começar, entenda, olha, pega o espírito dessa palavra, pega a profecia, diga amém. Deus vai preparar pessoas que vão te tirar daquela situação. Você crê? Eu acho que você não ouviu direito, eu vou falar de novo. Você está clamando, Deus está atentando para a sua situação e Ele vai preparar pessoas que vão tirar você dessa situação. Glória a Deus. Amém? Vai tirar você dessa situação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus preparou Moisés e através de Moisés. Sabe por quê? Olha para o pastor. Deus usa pessoas. Deus vai preparar pessoas. Ei, você pensa que aquela pessoa ela veio até você porque viu no Google? Não, foi Deus que mandou. Amém? Deus vai preparar pessoas que vão ver. Deus vai mandar e aquelas pessoas vão te achar. Tem pessoas que a gente conhece, mas tem gente que Deus apresenta. Tem gente que é Deus que apresenta. Tem gente que chegou na sua vida, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que chegaram na sua vida que serão como Moisés, libertadores. Pessoas que vão chegar na sua vida e vai destravar, vai virar uma chave. Sabe, tem pessoas que chegam que foi o diabo que mandou. Tem gente que chega perto da gente e a gente já sente mal. Já aconteceu isso com você? Que chega a gente, parece que até as rosas murcham, até as plantas murcham, os cachorros correm. Parece que tem uma nuvem. Mas tem pessoas, tem pessoas que foi Deus que colocou. Tem pessoas que Deus trouxe. Deus está trazendo Moisés para chegar para você na sua frente e dizer assim: abre o mar. Diga amém. Na sua frente tem um mar e você não sabe o que fazer. E vai chegar uma pessoa mandada por Deus para dizer assim: abra o mar, abra-se o mar, e você vai passar à frente. Diga glória a Deus. Mas isso é coisa para a semana que vem. Nós estamos nos localizando. Deus está mandando do céu a localização.
E se você tem alguma coisa que está te prendendo, é um pecado, larga esse trem para lá. Porque esse trem dá um azar danado. Pense num trem que dá azar, é pecado. Pecado dá um azar no inferno. Então, se você tem uma coisa que você está fazendo, você está viciado nesse trem, larga esse trem para lá. Acho que eu estou viciado em fofoca, estou viciado em falar da vida dos outros. Misericórdia, larga isso para lá. Larga isso para lá. Amém, igreja? Quem entendeu? Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, feche os olhos. Isso, feche os olhos. Pai, nesse instante, eu não sei a situação da vida dessa pessoa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que essa pessoa faz. O Senhor sabe. O Senhor sabe a luta. O Senhor sabe a batalha. O Senhor sabe a guerra que essa pessoa está passando. Em nome do Senhor Jesus. Talvez essa pessoa está passando por um Egito. Talvez essa pessoa está passando por um momento difícil. Ei, se você está gemendo, pastor, eu estou gemendo, só Deus sabe o que eu estou passando. Comece a clamar. Olha, Deus mandando a direção aí. Você está gemendo sob uma servidão. Você está sem saída. Você está escravizado nessa situação. Ei, você está sentindo a carga da servidão. Você está sentindo o amargo da vida. Ei, comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Como que eu falo, pastor? Diz para Deus que você não aguenta mais isso. Você precisa colocar para fora esse grito. Solta esse grito que está aí. E começa a dizer: Deus, eu não aguento mais isso. Eu estou sentindo a carga da servidão. Eu estou sentindo o peso da servidão. Eu estou sentindo a minha vida amargar. Mas eu te clamo: me tira dessa situação, Senhor. Me tira dessa escravidão, Senhor. Me tira, meu Deus, daqui. Me tira, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais essa situação. Talvez você está no pior momento da sua vida. Mas clame. Clame. Fale com Deus. Diga para Ele que você não aceita essa situação como está. Abra a sua boca e diga. Fale. Você precisa dizer: Deus, me ajuda, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de Ti, Senhor. O que eu faço? Eu quero aprender. Eu quero clamar.
Atenta para a minha condição, Senhor. Eu estou sofrendo, eu estou gemendo, eu preciso sair dessa situação, Senhor. Eu preciso sair dessa situação. Eu não suporto mais essa situação. Eu preciso de Ti. Me dá, Senhor.